Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, capítulo 6. Versículo 5. Mateus 6, 5. Amém. Vamos ver então. E quando orardes, não sejai como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará plenamente. E quando orardes, não useis de vã repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Portanto, não vos assemelhei a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que nos peçais. Por essa razão vos orareis. E é a oração do Pai Nosso, mas vamos orar e vocês já poderão sentar. Feche seus olhos, abre em nome de Jesus, nós nos colocamos em tua presença. Eu peço que a sua presença seja real neste lugar. Senhor, eu peço que o Senhor venha estar inundando o coração de cada um e que eu seja um canal, que não seja eu falando de mim, mas que seja eu falando da tua presença, da tua glória, da tua graça. Em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, no capítulo 6, principalmente nesse começo, Jesus ele está dando dicas, está dando conselhos para como nós, como cristãos, devemos agir. Obviamente, ele está falando como discípulos, mas eu creio que nós somos uma continuação dele, certo? Nós somos seguidores de Cristo. Então, no capítulo 6, no versículo 1, por exemplo, ele diz: guardai-vos de fazer caridade, obras de justiça diante dos homens. Então, nesse capítulo inteiro, o Senhor, ele nos ensina como orar, ele nos dá o Pai Nosso como oração modelo, porém ele bate muito na tecla de como você não orar e como você não fazer as coisas. E o motivo principal que ele usa é a questão da hipocrisia, como diz aqui no versículo 2. Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas. Então, eu vou bater muito nessa tecla ainda, mas Deus odeia hipocrisia. Nesse capítulo, Jesus fala muito sobre isso e nós vamos ver o porquê. No versículo 5, que nós começamos a orar, ele começa assim: e quando orardes, Jesus falando para os seus discípulos. E se você perceber nessa frase, Jesus não diz: se vocês orarem, se vocês quiserem orar. Ele está dizendo assim: se vocês querem ser meus discípulos, orar é uma necessidade. E quando orardes? Então Jesus está pressupondo que eles iam orar. E essa é a primeira evidência nesse capítulo que mostra que Jesus demonstra que a oração é algo primordial na vida do cristão. Seguindo, quando orardes, não sejai como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza, eles já receberam o seu galardão. O Senhor, nesse versículo, ele se refere aos fariseus, que era um grupo religioso da época que não gostava de Jesus, e tudo que eles faziam para querer aparecer. Por isso que nos primeiros versículos, quando Jesus fala de hipócritas, é os fariseus, e nesses também são os fariseus. Porque por mais que eles fossem um grupo religioso, aqui diz que eles ficam em pé nas sinagogas, esquinas. Então, lá em Jerusalém tinha um templo, no qual tinha certos horários para você orar. E os fariseus que faziam isso. Então, imagina eles com aquelas roupas todas brancas e grandonas assim. E eles iam até a porta do templo e era um local muito movimentado, nas esquinas. Então, quando eles chegavam lá, eles olhavam de um lado para o outro. E se tivesse alguém olhando para eles, o que geralmente tinha, porque tinha muita gente, aí eles começavam a orar: oh Deus Altíssimo, com a mão assim toda, para que as pessoas pudessem olhar para eles e falarem assim: pô, você é o bichão mesmo, hein?
Você ora muito, você tem muita intimidade com Deus, mas Jesus está falando aqui que isso é hipocrisia, que era tudo mentira e que Deus não ouvia a oração deles, que Deus não recebe a oração de um coração hipócrita. E termina falando assim: com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Então, já que Deus não ouve a oração hipócrita, que galardão é esse que Jesus está falando, está se referindo? É exatamente ao aplauso humano, à vanglória que as pessoas davam para essas pessoas. O que não adianta nada, porque a única pessoa que nós temos que agradar é Deus. Amém? Então, o Senhor condena a oração hipócrita. Assim como ele diz em Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o Senhor fala muito, Jesus fala muito essa questão de você tem que orar com o coração puro e sincero, não querendo aparecer. E é por isso que no versículo seguinte, ele diz assim: tu, porém, quando orares, vá para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Então vejam, aqui Jesus fala de te recompensará plenamente, o que já mostra que eles realmente não receberam o galardão, e que só recebe o galardão quem tem esse contato puro com o Senhor. E quando Jesus fala aqui essa questão de você ter que entrar no quarto e orar, ele não nos proíbe de orar em público, até porque o próprio fez isso várias vezes nos montes, e na Bíblia é repleta de orações em público. O profeta Samuel, Abraão, Isaías, vários homens e mulheres de Deus que oravam em público. E Pedro, por exemplo, lá em Atos, quando ele recebe a visão de Deus, que o lenço desce e mostra vários animais, ele estava na laje. Então nós temos que entender nesse contexto que Deus não está nos proibindo de orar em público, em igrejas. O que Jesus está falando é assim: não ore com hipocrisia, não ore gritando para que as pessoas vejam, olhem para você e façam de você uma espécie de ídolo. Porque João Calvino fala uma frase que é muito interessante, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, assim como nós criamos vários ídolos, nós queremos que as pessoas nos idolatrem. Era isso que os fariseus queriam, esse era o objetivo principal deles, não era buscar Deus, era querer aparecer. E essa questão de não levar os versículos ao pé da letra e estudar o contexto, eu falo porque durante a Reforma Protestante, que foi a reforma que Martinho Lutero se separou da Igreja Católica e começou a nossa origem da Igreja Cristã Evangélica, tinha um grupo que pegou esse versículo e levou eles muito a sério. Então eles vinham para a igreja, assim como nós estamos aqui, tinha louvor, tinha palavra, porém eles não oravam na igreja. Começava o culto com louvor, acaba com a pregação, então era como se eu terminasse e tchau para vocês. Eles iam para a casa deles e eles se fechavam no quarto e lá eles oravam. Porém, não era isso que o Senhor queria falar. Ele queria falar exatamente essa questão: não sejam hipócritas quando orares. Amém? E em seguida, o Senhor, ele diz assim: e quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos. Então, nós vimos que o Senhor critica uma atitude dos fariseus no começo. E agora ele está se referindo aos pagãos, porque eles tinham muito essa questão como se fosse um mantra, sabe? De você ficar repetindo algo, achando que alguém vai ouvir e vai te responder. Só que Jesus está falando, não é assim que funciona. E nós podemos ver um exemplo desse lá em 1 Reis 18, quando Elias e os profetas de Baal se desafiam, eles colocam um altar, colocam água e falam assim: o primeiro Deus que mandar fogo do céu vai ser o Deus aqui. E assim, os profetas de Baal, são 50 se não me engano, eles oraram por volta de um dia e repetiam: Baal manda fogo, e faziam um corte no seu corpo, porém obviamente não deu nada. E eles repetiam isso o dia inteiro. E Elias, que não é nada debochado, falava: gente, ora mais alto, talvez ele é surdo, talvez ele foi no banheiro. E no momento que Elias chega e ora, uma oração de minutos ou até mesmo segundos, o Senhor manda fogo do céu e queima aquele altar. Então é isso, entendeu? Essa questão de não repetir a oração. Amém. Porque aqui fala que Jesus fala nos próximos versículos: portanto, não vos assemelhais a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidade,
antes mesmo de que pedires. Então, muita gente olha para esse versículo, pessoas não cristãs, eu acredito, e fala, poxa, mas se Deus sabe o que eu vou pedir, para que eu tenho que pedir, então? E são duas perspectivas que você tem. Você pode pensar isso e falar, se Deus já sabe o que eu preciso, por que eu tenho que pedir? Porém, tem a segunda perspectiva, que é o seguinte, Deus já sabe o que eu vou pedir. Porém, o Criador dos céus e da terra, que fez tudo, que é santo, poderoso e digno, ele, desde o início da criação, ele quis ter relacionamento comigo. Então, essa é uma forma de que eu possa me achegar a ele. Entendeu? Então, é uma forma de relacionamento com o Todo-Poderoso. E isso mostra uma essência do cristianismo, que não é nós aqui e Deus aqui. É nós aqui e Deus aqui. Na nossa frente, dentro de nós. Isso mostra o quão perto o Senhor está conosco, está de nós. Porém, perseverança é diferente de vã repetição. Por exemplo, se você imagine que você tem um filho e esse filho chega perto de você e fala, pai, mãe, estou com fome, pai, mãe, estou com fome. Fica assim sucessivamente para sempre. Chega uma hora que você vai estressar com a criança, né? Mas isso é a vã repetição. Porém, imagine que você é essa criança, então. Quando você se achega a Deus e fala as mesmas coisas, isso não funciona, porque a oração ela é um diálogo, ela não é um monólogo. E Deus sempre tem algo novo. Isaías fala, invocai-me e eu vou te responder e vou te mostrar coisas ocultas e novas que você não sabe. Então, Deus sempre tem algo novo para nós. E às vezes nós temos que nos perguntar por que Deus não está nos respondendo. E um motivo pode ser essa questão da vã repetição, que nós estamos pedindo a mesma coisa várias vezes, só que sem argumentar. Então imagine, se o seu filho chega perto de você, pai, mãe, eu estou com fome, por que você não está me ouvindo? Eu tenho 5 anos, eu não sei fazer miojo, me ajuda. Isso é argumentar, isso é você perseverar. E isso, o próprio Jesus, ele nos incentiva a fazer. E em Tiago fala que pedis e não recebeis porque pedis de forma errada. E essa é uma das formas erradas que o Senhor nos mostra. Amém? Então, prosseguindo agora para a oração do Pai Nosso. Primeiramente, esse nome de oração do Pai Nosso foi um nome dado por nós. A Bíblia não chama a oração de Pai Nosso. Mas não tem problema, eu acredito. E a Bíblia também não especifica o tempo que você tem que orar. Então, você não pode chegar perto de alguém e falar assim, escuta, sabe que você ora 5 minutos por dia e você não é pessoa de oração? Não. Nem a própria Bíblia condena isso, então isso não existe. Porém, leve para o nosso mundo físico aqui. Se eu tenho contato com alguém, se eu sou amigo de pessoas, porque a maioria de todo mundo aqui, se eu conheço vocês, é porque eu tive um processo de conversar e de relacionamento com vocês. Então, por exemplo, um exemplo é a Carol. A gente se conhece desde criança, entendeu? Então a gente praticamente se conhece muito. Mas por quê? Porque em 10 anos nós fomos crescendo esse relacionamento até que nós nos conhecemos do jeito que a gente se conhece agora. E com Deus não é diferente. Quanto mais nós oramos, quanto mais nós falamos com Deus, a nossa intimidade vai crescendo mais e mais com Ele. E o mais lindo de tudo é que o Senhor é uma fonte inesgotável de tudo, de coisas novas, de sabedoria, de conhecimento. Então, é até muita dúvida que eu acredito que todo mundo já teve, tipo, Senhor, quando chegar na eternidade, sabe que eu não vou ficar enjoado, não? Porque, poxa, é uma eternidade, né? Só que não, porque Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Os anjos adoram e não se fartam disso. E essa é a beleza de Deus, que Ele é inesgotável. E, porém, eu disse que a Bíblia não define um tempo para que você ore. Entretanto, a Bíblia fala orar sem cessar. Então, obviamente, que você não vai estar orando 24 horas por dia toda hora. Porém, nós temos que estar em espírito de oração, porque nós somos seguidores de Cristo. Então, estando na rua, estando na igreja, na escola, nós temos que estar orando sem cessar em espírito preparado, porque pode acontecer alguma coisa, pode ocorrer que o Espírito Santo te use para que você evangelize, para que você ore por cura, e nós temos que estar preparados em oração, porque a oração em conjunto com a fé é o que faz realizar esses milagres através do Espírito Santo na nossa vida. Amém?
E essa questão de quanto mais nós conversamos com alguém, nós temos intimidade, é vista em Pedro. Pedro teve um tempo de relacionamento com Jesus. E quando Jesus, depois de muito tempo conversando com ele, ele pergunta assim: Pedro, quem você diz que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, depois de muito tempo conhecendo e conversando com Cristo, que Pedro teve essa revelação de Deus, de quem Cristo é, através da intimidade. Amém? Um minutinho. Então, vamos lá. Peço vocês que acompanhem, por favor, na Bíblia, no versículo 9. Deixem suas Bíblias abertas, que nós vamos usar ela. E diz assim: por esta razão vós orareis, Pai nosso que estás no céu. Vamos analisar esse versículo. Jesus já começa e só falando, a oração do Pai Nosso, ela é um exemplo a ser adaptado pelas nossas próprias palavras, porque seria muita contradição Jesus falar: não façam igual aos pagãos, não repita, e chegar aqui e falar que, gente, eu estou dando uma oração para vocês repetirem quando vocês acordarem, quando vocês forem comer, quando vocês forem dormir. Então isso não existe. A oração do Pai Nosso é um modelo que nós temos que adaptar ao modo que nós oramos para essa oração. Então ela não é para ser repetida, ela não é um mantra que vai trazer nada de Deus. Então vamos lá. Pai Nosso, Pai. Jesus já começa falando, referindo a quem nós estamos orando. E essa parte é muito bonita, assim, porque nós estamos nos referindo a uma figura paterna que nos ama, que nos adotou e que nos protege. Porém, aqui se encontra a segunda evidência de que um cristão que realmente se considera cristão, ele necessita orar. Por quê? Nós, na nossa natureza, nós não somos filhos de Deus. Nós nascemos como criatura. Nós apenas nos tornamos filhos de Deus no momento que nós aceitamos a cruz e o sacrifício de Jesus. Então, através de Cristo, nós recebemos o direito de ser chamados filhos de Deus. Então, quando Jesus fala Pai, começando essa oração, ele está dizendo: o mundo não pode fazer essa oração porque eles são criaturas, eles não são filhos. Nós somos filhos, então nós temos que orar. Pai Nosso. Esse nosso, ele também é muito bonito porque ele nos remete que nós estamos em conjunto, que nós vivemos em uma família em Cristo, que nós estamos conectados no corpo de Cristo, entre nós, vivendo uma família. E na Bíblia inteira e no cristianismo não há nada que estimule o individualismo. Então, na Bíblia nós vemos amar o próximo como a ti mesmo, ajudar o próximo, usar os dons para o próximo, exceto o dom de línguas, que é para a sua própria edificação. Então, o Evangelho em si é para o próximo. E eu acredito que essa tem que ser um atributo que nós, como igreja, temos que voltar. Assim como na igreja primitiva, que eles ajudavam um para os outros, porque isso está faltando muito no nosso meio, igreja como geral. E eu falo isso universalmente. Pai nosso que estás no céu. Por mais que estás no céu, às vezes, pode nos levar a alguém que está longe, é exatamente o oposto. Porque como Deus é onipresente, onisciente e onipotente, Ele está perto de nós. Então esse que estás no céu mostra que Ele não é um Pai terreno, que é um Pai falho, que pode falhar. Mostra que Deus é um Pai celeste, que tem todo o poder e que tem uma visão tão ampla que Ele olha para todos os seus filhos. Ele tem esse poder de olhar para todos nós e ter a sua mão estendida para nós. Amém? Continuando. Santificado seja o teu nome. Então, o Senhor Jesus, Ele nos ensina primeiro a orar para o reino de Deus, ao nome de Deus e à vontade de Deus. E só depois vem os nossos pedidos, que demonstram que o reino de Deus tem que ser primazia na nossa vida. Então, santificado seja o teu nome. Deus não é santo. Deus é sinônimo de santo, porque desde o início, desde a criação, Ele tem esses atributos. Ele é santo, Ele é amor, Ele é justiça. Então, quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo assim: Senhor, que o teu nome seja santificado através das nossas vidas. Então, onde nós formos, onde nós estivermos, o que nós façamos, que o teu nome seja santificado na nossa vida, que o teu nome nos edifique, que as pessoas possam ver a tua luz e a tua santidade refletida nas nossas vidas. Continuando, venha o teu reino.
Nessa parte nós pedimos para que o reino de Deus venha e se expanda sobre a terra. Então, esse é um ótimo momento para que nós oremos para os missionários que estão em todo lugar do mundo, que estão em países do Ocidente, que estão no Oriente, que estão no Brasil, em qualquer lugar. Porque para que o reino do Senhor seja expandido e para que se realize aquilo que está na Bíblia, que antes de Jesus voltar, o Evangelho será pregado em todos os confins da terra. Então, e também é um bom momento, além de orar para missionários e evangelistas, para você se prontificar para o evangelismo. E aqui entra o próximo versículo, que é: seja feita a tua vontade. Então, neste momento, eu sei que nós temos planos, todos nós pensamos no futuro como algo que nós queremos fazer, algum trabalho ou alguma faculdade. Porém, nós temos que entender que no momento que nós morremos, não é nós que vivemos, mas obviamente é Cristo que vive em nós. Então, tem que ser a vontade dele. Então, quando nós oramos, seja feita a sua vontade, você está falando assim: Senhor, eu quero ser isso, eu quero ser isso, eu quero ser isso. Porém, se não for de acordo com a sua vontade, se eu quiser que eu largo tudo e vou para a Ásia levar o seu evangelho, eis-me aqui, eu vou. Seja feita a sua vontade, porque eu creio, Senhor, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e o seu plano para mim é maior que tudo que eu posso imaginar. Continuando, assim na terra como no céu. O céu, com os anjos, com os querubins, com os seres viventes, eles já realizam o plano de Deus, eles já realizam aquilo que Deus quer. Então, quando nós falamos assim na terra como no céu, nós estamos falando: Senhor, que a santidade que está no céu, que a adoração que está no céu, nós pedimos que ela venha até a terra, e que o seu nome seja santo, que o seu nome seja conhecido por todos, em nome de Jesus. E seguindo também, por favor, acompanhe, versículo 11: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Esse pão nosso, ele pode ser tanto a necessidade básica de alimento que nós temos, quanto bênçãos diárias. Então o Senhor diz assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então ele está falando que nós temos que pedir todo dia. Nós temos que pedir o pão de cada dia hoje. Pão de hoje, hoje. Pão de amanhã é amanhã. Nós não podemos orar pelo pão de amanhã hoje, porque isso mostra também até uma questão de dependência de Deus. Nós falamos assim: Senhor, eu dependo do Senhor, porque na Bíblia própria fala que nós não temos que nos preocupar, porque o Senhor vai prover tudo para nós, buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então, nós estamos falando assim: Senhor, eu oro pelas suas bênçãos diárias hoje, e eu também oro pela sua provisão. Porque quando eu estava estudando, eu vi uma pregação, eu achei até engraçado, porém o Senhor promete o pão de cada dia, mas Ele não promete a manteiga. Então, o básico, o Senhor prometeu nos dar, é promessa dele. Porém, o que vem disso, a fartura, é graça de Deus nas nossas vidas. E é por isso que Ele nos exorta a orar por isso diariamente, porque cria essa dependência entre pai e filho, entre criador e criação. E nós podemos ver aqui em Êxodo 16, não precisa abrir não, eu vou ler porque já está impresso aqui. Versículo 16: essa é a ordem que Ele deu: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas, uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então, teve uns espertinhos que quando foram pegar o maná, eles pegaram mais, e acabou que ficou menos para os outros. Só que o Senhor, na sua infinita justiça, Ele fez com que se equilibrasse o alimento para cada um. Então é isso, o alimento necessário Ele vai nos dar. E como comprovação de que nós precisamos orar pelo pão de cada dia hoje, não amanhã, olha o que diz no versículo seguinte: então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Então, gente, se Deus disse, não adianta não.
Se Deus disse para orar hoje pelo pão de hoje, tem que orar hoje. Para orar pelo pão de amanhã, é amanhã. Amém? E agora nós chegamos a um versículo muito importante. Perdoa as nossas dívidas. Por mais que na Bíblia a palavra dívida ela venha carregada de uma conotação que se refere a uma dívida financeira, aqui nós temos que ver que o Senhor não está se referindo a uma dívida 100% financeira. É a dívida que nós tínhamos com Deus quando nós transgredimos a lei dele. Então, nós estamos falando, Senhor, perdoa nossas dívidas. Então, tipo assim, Pai, eu pequei contra sua lei e não tem boas obras que possa pagar, não tem dízimo que possa pagar. Então, através de Cristo, eu venho até ti e eu te peço perdão pelos meus pecados. E esse perdão de Deus, ele vem com uma condição, que é o que o Senhor diz após. O Senhor Jesus diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E se você for ver nos versículos 14 e 15, Jesus termina assim: pois se perdoardes aos homens as vossas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. E isso é muito sério, porque às vezes nós como cristãos negligenciamos muito esse versículo. Às vezes nós ficamos com raiva de alguém e nós não perdoamos. Porém o Senhor diz que quando nós não perdoamos, Deus não ouve a nossa oração. E isso é muito sério, porque existem algumas passagens na Bíblia que demonstram quando o Senhor não ouve, que é quando o coração é hipócrita, como foi dito. Segundo, quando não há confissão dos pecados, porque o pecado nos afasta de Deus, então ele cria um bloqueio, a nossa oração não sobe. Terceiro, quando nós negligenciamos o nosso relacionamento com familiares. Pedro diz que homens que maltratam as suas esposas, Deus não ouve a sua oração. E isso pode ser levado para todos os familiares, esposo com esposa, filhos com pais. Então, e a quarta é exatamente isso, quando nós não perdoamos as pessoas. Então nós temos que entender que nós somos salvos pelo perdão de Cristo, pela graça de Jesus. Então o que acontece é que se nós não somos perdoados, nós não somos salvos. E é essa condição, nós temos que perdoar as pessoas. E a questão desse perdão, num contexto mais profundo, nos leva a ver que o perdão é uma evidência que nós fomos verdadeiramente perdoados por Deus e que nós somos filhos de Deus. Porque na Bíblia fala que quem é muito perdoado, muito ama. Então quem é muito perdoado, muito perdoa. Nos capítulos seguintes, o Senhor vai contar uma parábola de um credor que tinha uma dívida muito grande com o rei. Então vamos colocar um valor hipotético aqui, R$1 milhão com o rei. Então ele chega até esse rei e fala: rei, não tem como eu te pagar, estou sem dinheiro. E neste momento o rei vai e perdoa ele esses R$1 milhão. Ele sai todo feliz do castelo e encontra alguém que está devendo ele R$10. Porém, ele não perdoa essa pessoa de R$10. Assim, os guardas de segurança vê e pega ele, leva até o rei e fala o que aconteceu. O rei pergunta assim: cara, eu te perdoei R$1 milhão, você não vai perdoar R$10? Você não perdoou R$10 para aquela pessoa? E o final dessa história é triste, dessa parábola, porque como ele não perdoou essa pessoa, ele foi jogado no cárcere do castelo. E se é que vocês entenderam quem é o rei e quem é o credor, nós devíamos estar bem preocupados. Pois é. E no final, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Na Bíblia fala que Deus não deixa nós sermos tentados além das nossas forças. E o Senhor mesmo diz: vigiai e orai para que não caísse em tentação. Então esse é outro versículo que nós como cristãos temos negligenciado muito, porque se nós orássemos pedindo
a proteção de Deus antes do mal chegar, nós cairíamos muito menos, porque a nossa natureza é pecaminosa, nós não seremos santos nessa terra. Porém, aqui está dizendo, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então tem uma forma de nós orarmos e nós anteciparmos o mal e nós podemos combater ele. Amém? E para encerrar, aqui diz, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez em algumas Bíblias pode estar entre colchetes, porque em algumas escritas não estavam inclusas e outras sim. Então não se tem muita certeza se foi realmente Mateus que escreveu. Porém, o importante é que faz muito sentido, porque nós começamos a oração dizendo: santificado seja o teu nome. Então nós exaltamos o nome do Senhor no começo e nós exaltamos Ele no final da oração. Porque teu reino é o poder e a glória para sempre. Nós estamos declarando que Deus é capaz de realizar e conceder tudo aquilo que Ele quer nas nossas vidas e tudo aquilo que nós desejamos, se for da vontade dEle. Amém? E essa foi a palavra. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.